Oi, gente, sejam bem-vindos a essa quinta aula da primeira semana da disciplina Discutindo Políticas Públicas. Nessa primeira semana, nós estamos discutindo o surgimento, a formação e a história dos Estados modernos e a importância dessa formação para pensarmos a institucionalidade, a legalidade e a permanência de algumas ações estatais. Isso porque nós também precisamos entender as relações entre Estado, sociedade e mercado para conseguirmos pensar o que significa falar de políticas públicas na atualidade. Na aula passada, eu mostrei para vocês algumas discussões relacionadas ao Karl Marx. E o que a gente conversava, né, naquela aula? Que o Marx ele tem uma postura muito crítica em relação à democracia burguesa, né? Ele chama a democracia liberal, ele chama os contratualistas todos de burgueses, porque as ideologias liberais, claro, vêm de uma perspectiva burguesa, vêm de uma perspectiva de compartilhamento do poder, mas não de compartilhamento de poder para todos, né? E isso pode ficar muito claro quando a gente olha a própria Declaração de Direitos do Homem de 1789, que não contemplava mulheres, né? Por exemplo, esse é um ponto importante. Então, Marx ele tem essa postura muito crítica à democracia burguesa, ele chama a democracia burguesa de uma ditadura da burguesia e por isso faz o paralelo com a ideia de ditadura do proletariado. Ele chega nessas conclusões a partir de uma análise concreta das relações entre classes sociais na França no período revolucionário de 1830, né, começa em 1830, mas que se concretiza ali entre 1848 e 1852, que é também o período em que o modo de produção capitalista se estabelece na França com muita força e o Luiz Bonaparte é relevante para isso, né, para garantir uma França industrial, para garantir então que a burguesia industrial terá muito papel na economia. O Marx está dizendo que a política não é uma consequência da economia, mas que há sim um alinhamento entre a perspectiva política e a perspectiva econômica. Por que não há porque há um alinhamento, mas não é um reflexo direto, né? Não é porque há um trabalhador na representação política que os trabalhadores serão representados. Por isso que o Marx é crítico a essa democracia representativa. Não significa que, por ser um trabalhador ou uma trabalhadora, esta representação acontecerá, porque as negociações terão que acontecer e além disso, não é porque é uma pessoa que é trabalhadora que é uma classe para si. É a diferença do Marx da classe em si e a classe para si. A classe em si é o próprio pertencimento àquela categoria de trabalhadores, das pessoas que precisam vender a sua força de trabalho para conseguir sobreviver. E a classe para si é aquela que consegue reconhecer isso e luta pela sua emancipação. Então, esse é um resumo do que o Marx estava dizendo e por que ele é importante. Porque um outro teórico, um outro sociólogo relevante para pensar Estado, e aí, né, um pouco mais tarde do que o Marx, é o Weber. O Weber e o Marx, eles possuem algumas questões similares, eles não são opostos diretamente. Se a gente pode falar de uma oposição, nós falaríamos entre o Weber, o Marx e o Durkheim. O Durkheim ele está numa posição um pouco distinta do Weber e do Marx. Então, o Weber e o Marx possuem algumas similaridades. Os dois eles partem de perguntas sobre a modernidade capitalista. Eles estão querendo entender essa formação da sociedade moderna, dessa formação da sociedade capitalista, e os dois partem de uma seguinte pergunta: qual é o grupo social que vai garantir condições para guiar essa nova sociedade que está surgindo? O Marx está dizendo que existe a possibilidade de uma classe trabalhadora, né? Ele vai elaborar o conceito de classes sociais para dizer que a classe burguesa tem se transformado naquela que está guiando a sociedade moderna, mas que a classe trabalhadora pode garantir esse lugar desde que não entre em conluio, não entre em compactuações com a classe burguesa. O Weber ele vai analisar um outro sentido dessa formação dos estados modernos e da sociedade moderna capitalista. Ele parte das noções e ele vai elaborar essas noções que é da
nação e da dominação. O eixo fundamental da sociologia weberiana é a unificação alemã, enquanto o eixo fundamental do Marx foi a constituição das classes sociais na França e na Inglaterra. Então, eles partem de locais de análise que são um pouco distintos. Então, o que o Weber estava preocupado? Como construir uma sociedade dentro de um Estado que está se unificando, que está sendo produzido. O Weber, então, ele se opõe à sociologia durkheimiana porque ele vai discordar da metáfora da sociedade como um corpo, da metáfora da sociedade como um orgânico. Ele vai se opor à ideia de sociedade como máquina, porque ele está preocupado com como é que a subjetividade, ou é como os seres humanos, que são seres subjetivos, em que as coisas não necessariamente existem na objetividade, se tornam objetivas, né? A subjetividade ela se torna objetiva. Então, o Peter Berger e o Thomas Luckmann fazem a seguinte consideração sobre o Weber: como é que os fatos subjetivados se tornam facticidades objetivadas e que são compartilhadas socialmente, que as pessoas compreendem, as pessoas compactuam, as pessoas ensinam depois para os seus filhos. Ele está então preocupado, Weber está preocupado com essas formas de organização da sociedade por meio da sua unificação política, mas ele está preocupado com como as coisas são feitas, com o processo que está em andamento. Enquanto o Marx estava partindo de algo que estava constituído e se constituindo como classes sociais, o Weber vai se preocupar como é que essa sociedade política vai se formar, qual é o processo que está sendo construído. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre qual é o impacto disso para pensar Estado. Então, em vez de sociedade como um corpo, como máquina, o Weber vai criar tipologias, né? Ele é conhecido por aquele sociólogo que analisa, que cria tipos ideais, que são as maneiras de classificar a sociedade, o Estado, o mercado, enfim, para garantir compreensão. Então, quando ele vai falar, por exemplo, do Estado, da burocracia e da política, ele está criando tipos ideais para se pensar o Estado, a burocracia e a política. Ele vai dizer: olha, a burocracia é uma realidade inescapável, ela já existe. Né? No mundo moderno, a burocracia ela foi constituída e ela existe, mas a burocracia não responde aos problemas políticos. Então, o Estado não é igual à burocracia. A burocracia é uma parte relevante das sociedades modernas, mas Estado não é burocracia. Por quê? A boa organização não soluciona questões referentes à dominação e à legitimidade dos atos do Estado. Então, a burocracia, o Marx também já estava ali preocupado, né? A burocracia não vai resolver questões de ordem da seleção das prioridades para uma sociedade. A burocracia, então, aquilo que a gente fica chamando da técnica, da boa organização, do conhecimento, não é suficiente para discutir questões referentes à obediência, no final das contas, a gente está falando de dominação e legitimidade, nós estamos falando de obediência. Então, as estruturas montadas para o Weber não interessam tanto. Ele quer compreender e ele cria uma sociologia, que a gente chama inclusive a sociologia compreensiva, porque ele quer compreender como é que os agentes pensam, como os agentes agem. Então, ele está preocupado com os pensamentos e com as ações das pessoas. Quem age? Como age? Por que age? Né? Quais são os comportamentos? Que ênfase essas pessoas dão para criar sentido para aquelas ações? A sociologia inaugurada pelo Weber também é chamada de interacionismo simbólico, porque ele está preocupado com como as pessoas interagem. Então, a sociedade para ele não é um corpo, a sociedade para ele é a interação entre sujeitos. E a política é a formulação de objetivos para a sociedade. A preocupação da política é a orientação das condutas para uma sociedade. Então, é uma sociologia das ações realizadas por agentes e essas ações têm significado para esses agentes, tanto para quem age quanto para quem sofre aquela ação, para quem é objeto daquela ação. E ele vai percorrendo essas linhas e pensando na tessitura, no tecido, no cruzamento, na construção, que é sempre racional,
afetiva ou tradicional. Esses são os tipos ideais que o Weber cria. O que é uma interação racional? Quando eu faço, por exemplo, uma avaliação dos custos e benefícios da compra de alguma coisa. Essa é uma interação racional com um vendedor ou uma vendedora. Eu vou numa loja, mas eu penso sobre preço, eu penso sobre se aquilo é necessário, qual é o custo que aquilo tem para mim e qual é o benefício. Mas eu também posso ter uma interação com aquela vendedora, com aquele vendedor, que é afetiva. Eu compro porque aquele vendedor ou aquela vendedora é muito legal comigo e eu me senti bem e eu vou comprar naquela loja porque eu gosto daquela pessoa. Ou uma interação que é tradicional. A interação tradicional pode ser: eu sempre comprei daquela marca, minha mãe sempre comprou daquela marca, então eu vou comprar daquela marca, ou daquela loja, ou com aquela vendedora, ou com aquele vendedor. Então ele está preocupado com essas tipologias da interação social que vão ajudar a gente a compreender esse sentido da vida social e da vida política. Então, para a gente ir finalizando, eu quero falar sobre essas definições. O Estado, pro Weber, não é algo em si, não é um bloco, não pode ser considerado um bloco monolítico. Sociologicamente falando, o Estado ele não pode ser definido pelos seus fins, porque os fins não estão em questão quando se está discutindo a política. Então, ele vai falar que a gente precisa definir o Estado pelo processo, em termos dos meios específicos que o Estado pode utilizar para garantir o sentido pensado e definido pela política. Então, só podemos definir o Estado moderno, sociologicamente, diz o Weber, em termos dos meios peculiares a ele. Como peculiares, ele vai dizer que existe a associação da política, o uso da força física. Todo mundo já deve ter ouvido uma frase do Weber que é muito falada, muito comentada e nem sempre tão discutida, que é: o Estado é o monopólio da força física, né? O monopólio do uso da força física. Mas é interessante lembrar que é o monopólio da força física, por meio das polícias, por meio do exército, aquilo que tem a maior legitimidade dentro de um território, né? Então é o uso da força física dentro de um território, mas também é o poder passar esse uso da força física para algumas determinadas pessoas. Então, no caso do Brasil colonial, como alguns de vocês já devem ter lido, era a possibilidade de maridos assassinarem as suas esposas caso considerassem, ou caso percebessem que existia uma situação de infidelidade. O Estado passava aquela legitimidade por meio da lei, no caso a lei eram as ordenações filipinas. Então, o Weber ele traz um entendimento de Estado como processo que é relevante para a gente pensar a política e a construção das políticas públicas hoje na sociedade contemporânea. E aí, participar, só para a gente lembrar de uma outra definição, que poder, né, e pensar a política significa relacionar o poder. Então, o poder significa dar um direcionamento e a política significa lutar pelo poder, ou seja, lutar para influenciar na distribuição do poder, seja dentro do Estado, por meio, né, dessa atuação política dentro de um próprio território, ou para fora desse Estado, nas relações exteriores. Então, o que é importante é lembrar que, enquanto Marx está discutindo classes sociais, o Weber está discutindo processos e ações e agentes e significados. Eu vou ficar por aqui, nos vemos na próxima aula. Tchau!